Então, da série de entrevistas que os organizadores, Maíra Inês Vendrame e eu, Alexandre Carlsburg, estamos fazendo do livro Microhistória, um método de transformação, hoje a gente vai conversar com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Henrique Espada Lima. Bom, eu vou ter que contar um segredo para vocês. A qualidade da minha imagem na conversa com o professor Henrique ficou muito ruim. Eu não sei porquê. Toda vez que eu falava, cortava. De vez em quando vocês vão perceber que eu compartilho a tela com o Henrique. Na edição eu tive que fazer um arranjo novo para aparecerem as minhas perguntas. Então eu espero que vocês curtam o vídeo e façam os comentários necessários nas descrições. Esse capítulo ele conversa com uma longa pesquisa que eu venho fazendo em Santa Catarina, no sul do Brasil, sobre a experiência de libertos e pessoas livres pobres, que há anos atrás, talvez mais quase 15 anos atrás, começou quando eu comecei a escrever sobre os contratos de trabalho de homens e mulheres escravizados que tinham conseguido a sua liberdade e que tinham transformado a sua escravidão em uma espécie de dívida que eles reconheciam nos cartórios, etc. Esses contratos de trabalho, quando eu comecei a mexer com eles me chamaram a atenção por um aspecto muito interessante, que era a dimensão da vulnerabilidade, da precariedade dos arranjos de trabalho e de vida que esses ex-escravos conseguiam montar para si depois que eles conseguiam suas alforrias, né? Esse tema da precariedade, da vulnerabilidade geral do trabalho, da experiência do trabalho livre para essas pessoas, que era um pouco inspirada pela discussão que ainda é presente, importante, sobre a vulnerabilidade do trabalho em geral, sobre a precarização do trabalho, eu levei isso para a discussão do século XIX, da experiência das pessoas escravizadas e também do pós-emancipação. Então, essa ideia de investigar como as pessoas lidam com a questão da precariedade, como elas lidam com as questões que não só estão ligadas à vulnerabilidade material, mas também a vulnerabilidade jurídica, vulnerabilidade existencial, como essas pessoas cuja capacidade de ferramenta, de ter ferramentas para lidar com essa precariedade, muitas vezes ela era ela mesma precária, como é que elas arranjavam suas vidas? Essa é a minha pergunta. Então, essa pergunta original, que articulava a história da escravidão e a história do trabalho, ela foi se desdobrando em vários caminhos, né? Um dos aspectos que conecta essa tudo é exatamente o tema da precariedade e da vulnerabilidade. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que a vulnerabilidade não é igual para todo mundo. Quer dizer, a vulnerabilidade tem gênero, a vulnerabilidade depende da posição, né, não só material, mas simbólica que a pessoa tem numa certa sociedade. Os recursos para lidar com essa precariedade também são desiguais. E isso produz uma série digamos assim, de conexões que valia a pena investigar, e uma delas eu investigo nesse artigo. Quer dizer, quando eu comecei a prestar atenção na série, depois eu posso falar sobre isso, no conjunto de documentos que eu tinha à minha disposição, que muito frequentemente as situações de negociação intensa em torno em torno das condições da liberdade estavam muito associadas não só aos desejos das pessoas escravizadas de se tornarem livres e conseguirem bons arranjos de vida e de propriedade, enfim, depois da escravidão, mas também estavam ligados a outro tipo de vulnerabilidade, que era a vulnerabilidade dos seus próprios senhores. Então, me chamou a atenção, por exemplo, em muitos casos, que mulheres viúvas e solteiras sem filhos, homens sem filhos, pessoas com algum tipo de doença ou deficiência,
eram também pessoas que tinham mais frequentemente a disposição de negociar com seus escravos condições de liberdade, que muitas vezes eram registradas em documentos como testamentos e cartas de alforria e mesmo doações, né? Então, essa pesquisa aqui, nesse artigo, é uma primeira reflexão sobre essas questões, mas enfatizando, como fazia sentido dentro da coletânea, enfatizando as questões de método, ou seja, como é que eu abordei esses temas na minha relação com a documentação e com a pesquisa. Intuição que eu tive quando eu lia os contratos de trabalho, né? Quer dizer, e aí é interessante que o meu trabalho conversa, minha pesquisa conversa com uma série de outras pesquisas que nos últimos, pelo menos na última década, começaram a se debruçar sobre a questão da liberdade, não tanto mais para se preocupar como as pessoas conseguiam a liberdade, que era uma preocupação legítima que muitos trabalhos tinham, de mostrar as estratégias de aquisição da liberdade. Mas o que é o meu trabalho e outros, eu acho, como Sidney Chalhoub, só para dar um exemplo notório, o que o meu trabalho começou a se interessar era menos pelo fato da liberdade em si, mas pela qualidade da liberdade. Quer dizer, o que a liberdade de fato podia trazer. E aí eu tinha uma inspiração aqui das minhas leituras de sociologia do trabalho, sobre o problema da precarização e sobre como a liberdade podia ter um elemento, a liberdade no regime do trabalho livre tem um elemento desagregador forte, né? A minha pergunta é como os escravos viviam esse elemento desagregador? Será que ele se sobrepunha, ou qual a relação que ele tinha com a outra expectativa de que a liberdade tivesse um conteúdo, né? Então, eu acho que os escravos tinham consciência, as pessoas escravizadas tinham consciência de que a liberdade podia trazer elementos arriscados. Essa era a minha, ou seja, ela não tinha só uma potencialidade positiva, ela podia ter uma potencialidade negativa, ou seja, um escravo podia estar, um escravo livre, uma pessoa escravizada que se conseguisse a liberdade, podia se ver numa situação material, ainda que não jurídica, digamos assim, mas afinal de contas o que é uma situação jurídica, mas uma situação material pior do que tinha antes, né? Então, quer dizer, a liberdade trazia novas apreensões. Claro que a escravidão era um regime, não preciso dizer, não é uma defesa da escravidão, mas o nível de certo modo, aqui pode ser debatido, mas era um regime cuja lógica era mais previsível do que a lógica da liberdade. Vamos dizer assim, né? Esse é o ponto de partida. Existe daí outras apreensões vão se colocando, porque daí não é só a diferença entre ser livre e ser escravo, mas também ou ser liberto, mas a diferença entre ser um liberto jovem, ser um liberto maduro ou velho, ter capacidade de trabalho maior ou menor. Então, essas apreensões, elas estão ligadas ao ciclo de vida, estão ligadas às questões geracionais, aos recursos que não são só os recursos individuais, por exemplo, ter uma rede familiar, uma rede para além da escravidão, por exemplo, né? E a questão da precariedade entra aqui, e da vulnerabilidade física também entra aqui. Quer dizer, o futuro dos escravos não incluía só a possibilidade da liberdade, mas também as apreensões sobre quem é que cuida de mim quando eu fico doente, quem cuida de mim quando eu fico velho, será que eu vou ter trabalho sendo livre? Porque liberdade te dá a propriedade do teu trabalho, mas não te dá necessariamente trabalho, né? Quer dizer, a liberdade não vem com um pacote, com kit, sei lá, um enxoval, né? Então, essas expectativas estão presentes nas ações dos escravos, dos escravizados e dos libertos, no modo como eles negociavam as suas relações, muitas vezes relações de codependência.
Como tu mencionaste, alguns desses senhores são empobrecidos e portanto, a importância do trabalho dos escravos na vida deles é muito, muito grande, e isso permitia que esses escravos tivessem uma chance de negociar, às vezes, maior, trocando, por exemplo, uma liberdade atrasada, uma liberdade, digamos assim, prometida por cuidados, por exemplo. Né? E eu encontrei doações, testamentos de pessoas que, às vezes, doavam aquilo que tinham, pequena propriedade, para os seus ex-escravos, em troca de que eles cuidassem deles na velhice. Então, quer dizer, a velhice aí é um elemento perceptível de vulnerabilidade. Né? Quer dizer, eu vou argumentar, em parte, é que o paternalismo dos senhores nem sempre derivava da posição de poder deles, mas, às vezes, derivava da posição de incapacidade de exercer esse poder. E, portanto, a generosidade dos senhores podia ser instrumental para eles poderem cuidar dos problemas que eles iam ter também, como homens e mulheres velhos sem filhos, por exemplo. Né? Claro, isso implica uma série de dimensões de poder, até mesmo de afeto e o entrelaçamento entre essas dimensões que são complexos de estudar, né? Mas que eu tenho muito interesse em perseguir. Na verdade, esse capítulo, ele ao mesmo tempo faz parte dessa pesquisa mais longa sobre a questão da precariedade e o trabalho, mas ele também tem uma certa... ele também se articula com um interesse mais específico sobre a vulnerabilidade ligada à velhice, ligada à incapacidade física, que eu acho até que pode produzir um livro. Eu consigo pensar isso como projeto de um livro, pensando não só pensando nas várias dimensões dessa vulnerabilidade ligada à velhice. Isso já vem produzindo, pelo menos alguma parte da minha pesquisa vai um pouco nessa direção. Essa discussão da microhistória sempre foi muito importante para mim, né? Como o livro do Giovanni Levi, A Herança Imaterial, ele podia investigar, essa era a ambição do livro, quer dizer, podia investigar um problema geral muito grande do ponto de vista da historiografia, enfim, europeia, moderna, o início da era moderna, que era a constituição do Estado moderno, né, a mercantilização da terra, a transição para o capitalismo, digamos assim, a partir de um olhar muito concentrado sobre uma aldeia, sobre a vida, as vicissitudes, né, de um conjunto pequeno de pessoas. Né? E a partir de um episódio também que era aparentemente sem importância. Isso sempre me fascinou como método, né? Quer dizer, a ideia de que, se você olhar intensamente a realidade das pessoas, olhar nesse microscópio as interações, as transações que às vezes ocupam espaços e experiências de vida tão limitadas, você pode enxergar, na verdade, questões, processos históricos muito mais amplos e, ao mesmo tempo, olhar para esses processos a partir de um ponto de vista novo. Quer dizer, formular respostas para esses grandes problemas que sejam profundamente enraizadas na experiência local que você está pesquisando, mas que, de algum modo, dialogam e fazem com que o problema seja repensado. Né? Quer dizer, a relação entre as respostas locais e os problemas globais não é que as respostas locais estão contidas no global, nem elas são, digamos assim, a chave para entender o global. Essa relação de ir e vir, essa relação dialética mesmo entre a realidade local e a realidade geral, é o método que nos ajuda a refletir sobre esses processos sem cair na armadilha de que esses processos só acontecem numa escala gigantesca, né? Quer dizer, eles independem completamente da vida das pessoas.
né? Eu acho que, no meu caso, quer dizer, há vários processos aqui, né? Quer dizer, como tu falaste antes, a criação, digamos assim, do mercado de trabalho livre, por exemplo, que não é uma questão só brasileira, muito menos de Santa Catarina, né? A emancipação da escravidão e a transformação, digamos assim, da lógica do trabalho através do prisma da ideia de trabalho livre, assalariado. O que isso, como isso se dá? Claro, você pode pensar isso como o resultado inevitável da evolução do capitalismo, mas isso não é suficiente, quer dizer, e sob muitos aspectos é até simplificador. Mas o que essas pessoas têm a dizer sobre isso? Eu acho que elas têm a dizer muitas coisas. Elas expressam muito bem nas suas vidas, nas suas escolhas, as ambiguidades desse regime, do regime onde supostamente as relações entre as pessoas vão ser baseadas numa troca instrumental, mediada pelo dinheiro. Ora, nunca é verdade isso. E muito menos verdade quando o trabalho que a gente está falando é o trabalho, na falta de palavra melhor, o trabalho do cuidado, o trabalho doméstico, o trabalho onde a pessoalidade, digamos assim, dessas relações e a impessoalidade da mediação do dinheiro não se resolve facilmente. Daí você pode dizer, mas isso é uma parte, digamos assim, periférica do mundo do trabalho. E eu digo, mas aí, onde na periferia desse mundo, aí onde aparentemente não está acontecendo nada, está acontecendo muita coisa. O mesmo jogo está sendo jogado, no entanto, está sendo jogado de um jeito específico, dentro de um quadro legal específico, dentro de uma experiência, digamos assim, de uma dinâmica local específica, que é generalizável não pela sua, e aí eu estou canalizando o Giovanni Levi, como tu sabe bem, quer dizer, não é generalizável porque a experiência dessas pessoas é a mesma de todo mundo, mas porque eles estão enfrentando aquelas perguntas e estão produzindo um leque de respostas que essas sim podem ser ajudar você a pensar o problema mais geral. E como tu talvez lembre, quer dizer, o meu artigo, no fim, ele tenta desenhar um pouco esse quadro. Mas isso remete já ao meu ponto de partida lá atrás, quando eu falei que o meu trabalho começou com os contratos de trabalho. Porque quando eu estudei os contratos de trabalho dos ex-escravos, eu ficava muito fascinado pelo que eles esperavam ter na liberdade. Por exemplo, se eles ficassem doentes, quem é que ia pagar pelo remédio, pelo médico, né? Quem ia pagar pela comida, pela roupa? Uma série de expectativas, na falta de palavra melhor, expectativas de direitos, né? Que a gente, contrastando com a realidade do trabalho livre, a gente sabia que elas eram expectativas desmesuradas, digamos assim, né? Mas para mim, elas revelavam muito sobre o horizonte de liberdade, não só aquele que era esperado, né? aquele que eles esperavam construir, né? Mas também um horizonte de possibilidades naquele momento, e que depois, por vários motivos, é frustrado, né? Para mim, quando eu li esses documentos pela primeira vez, eu li esses documentos muito por isso que eu fiz a menção antes da sociologia do trabalho, muito inspirado num debate que ainda é presente hoje, mas que no início do século, desse nosso século, era muito presente, que era do desmonte da previdência social, das formas de assistência social. Claro, hoje a gente vive isso com muita intensidade, a destruição de certo modo, daquilo que o Robert Castel chamou da sociedade salarial, que é aquela que vincula a possibilidade de participação no mercado de trabalho a um conjunto de direitos, como saúde, aposentadoria e tal. Claro, esse é um projeto de sociedade que o Brasil nunca vivenciou inteiramente. Mas essa
mas expectativa de que o mundo do trabalho comportasse a segurança, uma segurança mínima diante das incertezas intrínsecas do mercado de trabalho. Isso era uma coisa muito importante e que, para mim, os escravos tinham entendido, os ex-escravos tinham entendido perfeitamente. Né? Tinham entendido perfeitamente que uma liberdade sem proteção podia ser pior que a escravidão. Né? Essa intuição, para mim, é uma intuição que fazia sentido pelo meu olhar contemporâneo. Então, subitamente, eu entendia que aqueles escravos estavam preocupados com, na falta de palavra melhor, com o bem-estar social, quer dizer, com a aposentadoria, com a velhice, com a proteção. Né? Claro, eles podiam ser profundamente céticos com relação àquilo que eles queriam conseguir, mas eles sabiam que agora, na liberdade, uma parte do valor que eles tinham, que de um modo ou de outro a escravidão pressupunha, né, quer dizer, o fato de que um escravo é valioso monetariamente, o trabalhador livre não é. Aqui, a única coisa que ele tem de valioso é o trabalho dele, que era usado, vendido, comprado, vendido, mas a pessoa do trabalhador não importa. Né? E eu acho que esse era um elemento que, para mim, era revelador daquela experiência, que é uma experiência de longo prazo, mas é uma experiência que me parecia muito presente naqueles documentos que eu li dos anos 70, 1880, né? Naquele período, e as questões contemporâneas. De certo modo, as respostas dos ex-escravos iluminavam a questão contemporânea, tanto quanto as minhas perguntas ajudavam a entender o que ele estava fazendo. E eu acho que isso é uma questão importante. Uma parte do artigo eu tento chamar a atenção para a importância de fazer de fazer com que a pesquisa tenha essa dimensão também. Quer dizer, ela tem a ambição de responder a essas questões maiores. A resposta mais fácil é dizer sim, eu compartilho com Giovanni Levi o ceticismo com relação à história global. Mas com uma ressalva, que eu já manifestei mais de uma vez. Ainda que a resposta global não seja que a história global não seja uma boa resposta, ela revela uma boa pergunta. Né? E eu acho que a boa pergunta é que muitas vezes a microhistória, não nas suas melhores vertentes, nas suas melhores versões, mas uma boa parte do que se fez em nome da microhistória, às vezes ignora que essa dimensão, digamos assim, entrelaçada e geral, mais geral, até do ponto de vista geográfico, de certos problemas. Né? Eu acho que a microhistória não é uma panaceia. A microhistória nunca foi uma panaceia, nunca foi, como eu falo no livro, e acho que Giovanni Levi concorda, e Ginsburg concorda, e o Grande, se estivesse vivo, concordaria. A microhistória, o objetivo da microhistória não era fazer uma escola, nem um método. O objetivo da microhistória, de fato, refletir sobre uma dimensão central de todo o raciocínio histórico, que está contido em todo o raciocínio histórico. Então, para usar um pouco uma ideia que o Eduardo Grande falou há muitos anos atrás, quer dizer, uma vez que o sucesso da microhistória seria desaparecer como microhistória, e ser englobada, né, digamos assim, né, na caixa de ferramenta da história. A história global pode ter essa, se ela tiver sorte, ela pode ter esse fim também, quer dizer, ter despertado um conjunto de problemas que estavam um pouco escamoteados fora do centro do palco, e colocar esses temas e essas questões, e questões inclusive metodológicas, mais para o centro do palco. Mas se ela tiver sorte, ela vai ser absorvida. E aí a brincadeira do Giovanni Levi é que ela é absorvida, o melhor jeito dela ser absorvida é exatamente combinando com as questões que a microhistória traz para o debate. Porque não existe global, porque o objeto não existe. O global não é uma coisa, né?
é curioso, e aí, é claro, a discussão sobre história global virou uma oportunidade para uma série de coisas que estavam fora da conversa retornarem, por exemplo, a discutir, ou não fora, mas um pouco na periferia, como a discussão sobre economia mundo, do Wallenstein, uma perspectiva brodeliana, que muita gente tinha dado como superada e tal, hoje retorna com um certo vigor, né, revigorada pela Global History. O problema é o seguinte, os problemas da visão brodeliana e sobre a visão wallensteiniana de uma economia mundo, de uma hierarquia de relevância e de importância pré-definida, esses problemas não vão desaparecer. Então, quer dizer, a crítica que a microhistória fez nos anos 70 sobre os limites dessa abordagem, elas vão continuar válidas. Não importa se a história global dá uma nova legitimidade a essas questões. Se ela não fizer isso de um jeito que incorpore, de fato, o conjunto de questões teóricas, metodológicas que a microhistória levantou, ela vai cair no mesmo, vai se encontrar no mesmo beco sem saída, me parece. E para usar uma expressão que eu li uma vez no Alberto Caracciolo, que é um historiador italiano, a história é uma coisa só, né? É uma defesa ao mesmo tempo da singularidade, mas da síntese, do elemento sintético da história. Não tem história global e microhistória, e isso, a história cultural, a história social. A história é uma coisa só, né? Quer dizer, como disciplina, ela tende a absorver essas inovações dentro do seu escopo, né? E eu acho que é isso que a gente deve defender, né? Quer dizer, a história total nesse sentido, no sentido até fevriano, né? Para dizer uma coisa que eu acho que o Giovanni Levi concordaria. Se é para reabilitar um conceito, seria o conceito de história total, né? Quer dizer, uma história que se interessa sobre tudo e que não se limita aos recortes disciplinares nem aos recortes temporais e espaciais, né? Giovanni Levi reclama muito da ideia de que a história global insiste no espaço, né? Quer dizer, se a coisa por isso, por exemplo, o interesse como ele fala no artigo dele sobre o livro do Sven Beckert sobre o algodão. Então, o algodão é global porque ele está em todo lugar e todo mundo usa. Assim, então o que torna o algodão global é porque ele viaja muito, né? Mas, então, quer dizer, quem viaja pouco não pode ser global. E aí nós temos uma história que se define pela geografia, pela distância ou pelo tamanho. E uma das coisas interessantes da microhistória, na sua ênfase na escala, é que a escala não é o tamanho. Não existe objeto pequeno de história e objeto grande de história. A história está lá. O que muda é o foco. Então, quer dizer, o global insiste na dimensão espacial, estou, mais uma vez, analisando o Giovanni Levi, mas esquece que o que realmente importa não é o tamanho do objeto. Não é se ele incorpora o globo ou o quê. É o modo como você se aproxima dele, como você aborda ele, né? Então, quer dizer, a ênfase na operação, né? Na falta de palavra melhor, no método, é o que faz a microhistória desse sentido, e aí eu concordo com o Giovanni Levi, superior à história global. Entendeu? Obrigado, Alex. Bom, só posso dizer que foi um prazer participar dessa conversa e também de ter o meu capítulo publicado no livro, porque o livro está excelente, tem artigos incríveis e vale a pena ler, de fato.